Então, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Gimenez, sou psicóloga, especialista em inteligência corporal e neurociência. Estou aqui com vocês toda segunda-feira, às 8 horas da noite, do horário de Brasília, ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, quem é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo. Quem está sempre comigo aqui, muito bem-vindo também. Vocês fazem toda a diferença, as perguntas de vocês, os comentários, fico muito feliz com toda essa troca e interação com vocês. Primeira coisa do que não fazer. Já vimos lá, já comecei falando do dedo indicador aqui, né? Quando a gente usa muito esse dedo indicador, o que o inconsciente, o subconsciente lê? Exigência, cobrança. Por mais que eu estou com a melhor das intenções, eu quero tudo de bom para aquela pessoa, mas quando eu ponho o dedo para falar, eu posso até estar com um tom de voz mais ameno. Mas se o dedo tá assim, o gesto ele sempre vai falar mais alto do que as palavras e do que o tom de voz. Então eu posso estar falando palavras muito bonitas, rebuscadas e lindas. Eu posso estar com meu tom de voz assim, e eu posso ser extremamente arrogante, agressiva e ameaçadora com os meus gestos, tá? Então, quando a gente aponta o dedo, e às vezes a gente aponta o dedo por força do hábito, por costume, por várias coisas. Por isso que é importante a gente fazer aquela programação consciente dos gestos inconscientes, né? Porque a gente tem tique, a gente tem manias, a gente tem aquilo que está no subconsciente, da forma como a gente pensa, que é imperativa, de ordem e tal. E aí você sabe que se você falar assim com a pessoa, não vai dar certo. Então aí você tenta usar com as palavras, dá uma amenizada, mas os seus gestos mostram aquilo que está por dentro, aquilo que estão nas suas intenções, e aí pega, a outra pessoa pega, por mais que ela conscientemente não entende o que pegou ali, mas fica lá no inconsciente essa tensão, essa rusga nessa relação, essa resistência, tá? Então, apontar o dedo, gente, evitem fazer isso. Já fica uma outra, mesmo eu falando sorrindo e brincando, já fica uma outra conotação na comunicação. Sorriso de um lado só. Esse é o sorriso do desprezo, da arrogância, tá? Então, quando a gente sorri, enquanto uma pessoa está falando só com um lado, tá? Ele traz essa mensagem que vai ficando gravada lá no subconsciente das pessoas, tá? Outra coisa, olhada para cima. Dá até bode, né? Dá até saco cheio só de olhar para cima, assim. Essa olhadinha para cima, bufando ainda, ela cria muita resistência na comunicação. Então, às vezes, normalmente isso a gente faz quando a gente está ouvindo a outra pessoa. Então, todos esses gestos, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eles vão dificultando tanto no momento em que você está ouvindo a pessoa falar, então você está impactando o quanto ela vai ser agressiva ou quanto ela vai ser harmoniosa na comunicação, mas no momento em que você está se expressando, no momento que você está falando, também, tá? Então, cuidado com esses gestos, prestem atenção de forma consciente, que aos poucos vocês vão conseguindo lapidar isso aí, tá? E aí, o que fazer, então? Né? Se tudo isso é não fazer, o que a gente faz? Então, do âmbito do tom de voz, quando a gente fala enfatizando as vogais, e eu tenho um professor que faz isso assim sabiamente, é impressionante. A gente presta mais atenção, prende mais atenção, a gente entende melhor. Isso é como se abrisse o nosso ouvido, quando a gente ouve alguém enfatizando as vogais. Por quê? Tudo isso vem da nossa tecnologia humana, daquilo que a gente nasceu dessa forma, né? Que a gente consegue ver, por exemplo, em gestos como esses em cegos, então que eles não aprenderam socialmente olhando para as pessoas, vendo gestos e replicando. Simplesmente
sai de dentro para fora. A gente vê em tribos muito afastadas determinadas expressões que têm a ver com as emoções humanas, então que elas também não aprenderam de alguma forma isso socialmente, com a cultura. Isso vem do nosso comportamento nato. E esse nosso desconfiômetro natural, esse lugar onde a gente vê esses gestos, e mesmo que não saiba exatamente o que ele quer dizer lá no livro, né, do cientista que estudou, fica lá uma sujeirinha, aciona esse desconfiômetro natural, aciona esses nossos, às vezes, impulsos de competição, impulso de luta, para enquanto a outra pessoa está dizendo com esses gestos que são mais desarmônicos, né, mais arrogantes. O contrário, né, a mesma coisa, só que para o outro lado, tem a ver com enfatizar as vogais. Então, quando a gente fala, eu estou falando aqui para vocês, enfatizando as vogais, o que o cérebro registra? Autoconfiança, autoridade, mas no sentido autoridade não do autoritarismo. Autoridade de assim, aquela pessoa sabe o que ela está falando, então eu preciso ouvir. É isso que o inconsciente registra. E aí eu fico mais atento. Então, peraí, que eu preciso. É importante isso aqui, eu tenho que ouvir. Eu fico mais alerta num sentido positivo. Porque a primeira coisa para a gente não ter divergência e conflito é, de fato, a pessoa ouvir o que a gente está falando. Tá? Então, isso facilita o entendimento. Então, para filhos que não ouvem o que você fala, pessoas que você precisa falar mais de uma vez as coisas para ela entender, ou que ela sempre distorce aquilo que você falou, fale enfatizando as vogais. Claro que estou exagerando aqui para vocês entenderem um pouco mais, tá bom?